A paz a todas as nações, em nome do Messias Jesus, que Deus o ressuscitou no terceiro dia aí em Jerusalém. Hoje o assunto é sobre as 12 vezes que é dito prestar culto a Deus. Quando Deus lançou 10 pragas contra o Egito. Vocês estão vendo agora essa Bíblia NVI, a versão. Essa versão ela não foi tirada de outras traduções bíblicas. Essa tradução eu considero a mais fiel, porque ela foi tirada direto dos idiomas originais hebraicos. Eu vou ler também na versão NVI as 12 vezes que é falado, onde Deus fala para deixar ir meu povo, para que prestem culto a mim, no espaço de 3 dias no deserto. As 10 pragas que Deus mandou no Egito, a primeira praga foi água virando sangue, a segunda praga rãs, a terceira piolhos, a quarta enxame de moscas, a quinta peste nos gados, a sexta praga foi chaga em homens e animais, a sétima foi a chuva de granizo, a oitava praga foi os gafanhotos, e a nona foi as trevas, Deus fez ficar noite durante 3 dias, e a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Vamos ler um pouco, antes de ler essas passagens bíblicas onde Deus falou, onde saiu tanto da boca de Faraó como da boca de Deus, e também da boca de Moisés, saiu 12 vezes a palavra prestar culto a mim, que Deus falava para Moisés. Vá a Faraó e fala o que eu te ordeno. Mas daí Moisés começou a falar, sou pesado de boca, não sei falar bem. Vamos ler essa passagem, é Êxodo 4, capítulo 4, versículos de 10 a 12. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois que falaste a teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Esse foi Êxodo, capítulo 4, versículos de 10 a 12, onde Deus falou para Moisés que Deus ensinaria tudo o que ele deveria falar a Faraó. Vamos falar a respeito de Jacó. Gênesis, capítulo 28, versículos de 10 a 14, onde Jacó pegou uma pedra para usar de travesseiro num lugar sagrado, e ali ele teve um sonho. Deus fez nascer de Jacó 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Jacó chegando em determinado lugar. Gênesis capítulo 28, versículos de 10 a 14, quando Deus mostrou uma visão em sonho para Jacó. Gênesis capítulo 28, versículos de 10 a 14. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra,
O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Também, falando sobre as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos que Deus fez nascer de Jacó. Vamos ver quando Deus ordenou a Josué, depois que o povo passou o Rio Jordão, Deus ordenou que Josué tirasse do Rio Jordão 12 pedras. 12 homens foi escolhido por Josué e cada homem levou uma pedra. Deus mandou tirar 12 pedras do Rio Jordão. Isso está escrito em Josué capítulo 4, versículos de 1 a 3. Também Elias, no tempo dos profetas idólatras de Baal, Elias pegou 12 pedras e fez um altar. E ainda falou para os profetas de Baal: o Deus que responder por fogo, esse será Deus. Então Elias pegou 12 pedras, levantou um altar dele, botou a carne ali, e Elias orou para Deus, para que chovesse fogo naquele holocausto que estava sobre as 12 pedras, e assim se fez. Deus fez, conforme a oração Elias fez, Deus fez chover fogo sobre essas 12 pedras que estava a carne que Elias tinha sacrificado ao único Deus verdadeiro. Depois que Deus mandou fogo sobre essas 12 pedras e na carne, Elias matou os profetas de Baal à espada. Esse de que Elias levantou 12 pedras e fez um altar e botou a carne ali, está escrito em 1 Reis, capítulo 18, versículos de 31 a 32. E também quando Jesus foi escolher os 12 apóstolos, está escrito em Lucas capítulo 6, versículos de 12 a 16. Não esquecendo que essa Bíblia na versão NVI, ela é a versão mais padrão, que eu acho, a versão mais original, porque ela não foi tirada de outras traduções bíblicas, ela foi tirada direto do texto hebraico. Também a respeito do número 12, agora com 8 minutos e 38 segundos de vídeo, também sobre o número 12 fala sobre a Nova Jerusalém, ali em Apocalipse capítulo 21, versículos de 10 a 14, onde Deus fala que ali na Nova Jerusalém terá um alto muro. Nesse muro terão 12 portas, com o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Nessa muralha também terão 12 fundamentos, e nesses 12 fundamentos estarão escrito o nome dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, que é o Messias, que ressuscitou aí no terceiro dia aí em Jerusalém. Então, vamos lá. Como eu já citei, as 10 pragas que Deus lançou aí na terra do Egito. Vamos ver. Deixa eu analisar aqui. Mateus 4,
versículos de 3 a 4. Mateus 4. Deixa eu ver. Mateus 4, versículos. Mateus capítulo 4, versículos de 3 a 4. O tentador, que é o diabo, chegou-se a Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim como no tempo de Moisés, Deus falou que Deus ensinaria a Moisés tudo o que tinha que falar a Faraó no momento certo. Então vamos então ler na versão NVI, a versão mais fiel, porque foi tirado direto dos textos hebraicos. Vamos ver na versão NVI as 12 vezes que foi falado tanto da boca de Faraó, como da boca de Deus, como da boca de Moisés, as 12 vezes que foi falado a deixar ir meu povo para que preste culto a mim. Então vamos começar com Êxodo, capítulo 4, versículos de 22 a 23. Aonde diz: 22 a 23. Depois diga a Faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho. E eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Vamos então para a segunda vez que foi falado. Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7, versículo 16 a 17. Diga-lhe o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na mão ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Êxodo, vamos para Êxodo. Êxodo 8, 1 a 2. O Senhor falou a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. Vamos para Êxodo 8, 20 e 21. Capítulo 8, versículo 20 e 21. Depois o Senhor disse a Moisés: levanta-se bem cedo e apresse-se ao Faraó. Quando ele estiver indo às águas, diga-lhe: assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar o meu povo ir, enviarei enxames de mosca para atacar você e os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas, as casas dos egípcios, bem como o chão em que pisam, se encherão de moscas. Êxodo 9. Êxodo 9, 1 a 4. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuará a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos de Faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos e os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. Êxodo 9, 13 e 16. Êxodo capítulo 9, 13 a 16. Disse o Senhor a Moisés: levanta-se logo cedo, apresenta-se ao Faraó
E diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba em que toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter te estendido a mão e ferido você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive de pé exatamente com este propósito, para mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Êxodo, capítulo 10. Êxodo, capítulo 10, 3, 4. Êxodo, capítulo 10, versículos de 3, 4. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Êxodo 10, 8, 10. Êxodo capítulo 10, versículos 8 a 10. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó, que lhes disse: Vão e prestem culto ao Senhor, ao seu Deus. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: Temos que levar todos os jovens, os velhos e nossos filhos e nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, pois celebraremos uma festa ao Senhor. Disse-lhe o Faraó: Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. Êxodo 10, 11 e 15. De forma alguma, Êxodo capítulo 10, versículos de 11 a 15. Disse Faraó: De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do Faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que essa escureceu, devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. Êxodo 10, 24, Êxodo capítulo 10, versículos de 24 a 25. Então o Faraó mandou chamar Moisés e disse: Vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Êxodo capítulo 10, versículos de 26 a 29. Êxodo capítulo 10, versículos de 26 a 29. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nem um casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele se recusou deixá-los ir. Disse o Faraó a Moisés: Saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: Será como disseste. Nunca mais verei a tua face. E Êxodo, para encerrar, Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículos de 31 a 33. Para encerrar, a 12ª vez que foi falado prestar culto a mim. Como Deus falou, tanto da boca de Moisés, como da boca de Faraó, como da boca de Deus, saiu 12 vezes
a palavra: deixai ir meu povo para que preste culto a mim no deserto. Então essa é a 12ª e última. Fica em Êxodo capítulo 12, versículos de 31 a 33. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão, e lhes disse: saio imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoe também a mim. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Agora, com 20 minutos e 44 segundos de vídeos, encerro esse vídeo, que foram as 12 vezes que foi falado, tanto da boca de Faraó, como da boca de Moisés, como também da boca de Deus. Foi falado 12 vezes: deixai meu povo ir, para que preste culto a mim no deserto. Essa foi a versão NVI, a versão mais fiel, que eu acho, porque foi tirado diretamente da linguagem original hebraica. Essa Bíblia, a tradução completa dela foi terminada em 2021. Me perdoe, não foi terminada em 2021, foi terminada em 2001, que é o ano que eu, Pedro, fui batizado. Deus abençoe a todas as nações. E até o próximo vídeo. Terminamos, então, esse vídeo com 21 minutos e 47 segundos. Terminaremos esse vídeo com 21 minutos e 57 segundos.